A escolha é sua, a escolha é individualmente sua, tá? Seja bem-vindo no canal Limpos pelo Evangelho Eterno, limpos pelo reino de Cristo, que foi estabelecido durante Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o grande e terrível dia do Senhor. Se você, doutor, se você, pregador da graça, se você, pessoas que se acham especiais, se você não entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João disse, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, eu estava no Espírito no dia do Senhor eu me achava no Espírito, eu fui movido pelo Espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz como de trombeta. Esquece, você não vai entender o que é Evangelho Eterno, como muitos por aí estão vociferando. Você não vai entender o reino de Cristo estabelecido, por isso que se tornou eterno. Você não vai entender Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Você não vai... Esquece. Ou é Apocalipse 1:10, entra no seu entendimento como o grande dia do Senhor anunciado pelos profetas, ou esquece. Tá? Você vai ficar bugado, você vai ficar igual um boneco de posto, sem entender nada, a conta bíblica não vai fechar. Pergunta para quem está no Evangelho Eterno se a conta bíblica não fechou perfeitamente. Claro que fechou. Porque o fechamento chama-se o reino de Cristo estabelecido eternamente, como está em Daniel capítulo 7, versículo 14. Quando o Filho do Homem, no versículo 13, viesse sobre as nuvens, em juízo para julgar a nação de Israel, a grande prostituta, a mulher vestida de sol, as 12 tribos de Israel, então se cumpriria o versículo 14, que diz que o império, o reino, o governo é eterno de Cristo. Por isso que é Evangelho Eterno. E quem tem direito a participar? Todas as nações, tribos, línguas e povos, tudo no plural. E Apocalipse 14:6, até os que se assentam, o anjo, o Espírito, né, João estava tendo aquele entendimento, iria desfrutar do Evangelho Eterno, do reino eterno de Cristo. Mas fazer o que, né? As pessoas não querem entender Apocalipse 1:10. As pessoas vão pelo entendimento do seu líder, do que se diz ministro da nova aliança, que diz que Apocalipse 1:10 é sábado, porque João era judeu. Então o segredo, o porquê me fez entender o Evangelho Eterno, o porquê me fez entender os 22 capítulos do Apocalipse, é porque Cristo, na sua misericórdia, na sua verdadeira graça, não favor imerecido, na sua verdadeira compaixão, benevolência, ele transmitiu a essa cabecinha, que parece um balaio aqui, falando, olha, esquece mais de 30 Bíblias de estudo que você tem, esquece esse pregador da graça, esquece a religiosidade, entenda que Apocalipse 1:10 foi o grande e terrível dia do Senhor. Marca aí, falado em Sofonias capítulo 1, do versículo 7 ao 18, Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20, Joel capítulo 1, Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31, Malaquias capítulo 4, versículo 5, Paulo disse sobre o dia do Senhor. 2 Pedro 3:10, que o dia do Senhor viria como ladrão. Judas disse que os anjos que não guardaram a sua morada estavam reservados para o grande juízo. Por isso que ocorreu o juízo durante o livro apocalíptico. Por que o juízo aconteceu? Devido ao capítulo 1, versículo 10. Quando João estava na ilha de Patmos e houve a volta de Cristo, que falou com ele com voz de trombeta, e no versículo 11 disse, eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último. E também falou no versículo 17 e 18 de Apocalipse 1, quando João caiu como morto, e ouviu Cristo falando, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo eternamente.
E esse mesmo também no capítulo 4 de Apocalipse, do 1 ao 3, estava sentado no trono e arrebatou o entendimento, ou seja, colocou o entendimento espiritual na mente de João. Veja, João, o que você vai ver daqui para frente, que foi o julgamento da grande prostituta, que foi o julgamento das 12 tribos de Israel, porque afinal de contas, Jesus de Nazaré disse, Mateus 19, versículo 27 e 28, quando o seu discípulo Pedro perguntou, Senhor, e o que será de nós que estamos te seguindo? No versículo 28, Jesus disse, quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória, então vocês que estão me seguindo sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Aí eu queria saber aonde Paulo achou nos escritos bíblicos para colocar que, segundo o evangelho dele, é que as pessoas iriam ser julgadas. Limpos pelo evangelho eterno, limpos pelo reino de Cristo, que foi estabelecido entre o ano 66 e a metade do ano 70, vão fazer 2000 anos que isso foi estabelecido. Esse sim é o grande mistério que esteve oculto há mais de 1700 anos. A graça que uns e outros ficam falando que são ministros, essa graça não, essa graça foi revelada a Paulo, antes do evangelho se tornar eterno, antes do reino de Deus se tornar eterno, um reino que nunca se acaba. Então, do ano 70 para cá, ninguém descobriu o mistério de graça, porcaria nenhuma, é tudo mentiroso, é tudo, todos fanfarrões, esses que dizem que são ministros de uma nova aliança. Sabe nada, coitados. Mas vamos ter parcimônia, né, meus irmãozinhos do Evangelho Eterno? Vamos ter tranquilidade, aos poucos esse conhecimento também estará na mente desses enganados, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Um abraço, um aperto de mão, beijo no coração, até mais, tchau, tchau.